O grupo mais próximo do líder russo Vladimir Putin está enriquecendo em uma velocidade fora do normal durante o conflito da Ucrânia. E fica parecendo que eles usaram a invasão para tirar do jogo os antigos oligarcas e passarem toda a fortuna para o círculo do líder russo. Não é novidade que magnatas e governantes lucram com a guerra. Podemos ver isso na história dos Estados Unidos. Quem não se lembra de George Bush, conhecido como o presidente da guerra? Aliás, você acredita que a invasão na Ucrânia seja apenas uma retaliação ao avanço da OTAN na região, conquista dos territórios separatistas, ou que também está envolvido o enriquecimento do núcleo próximo a Putin? Mas no caso da invasão da Ucrânia, os países do Ocidente impuseram sanções pesadíssimas, tanto no país quanto nos maiores magnatas da Rússia, conhecidos desde a dissolução da União Soviética como oligarcas. E parece que os russos, tanto quando falamos de governo, quanto quando falamos dos oligarcas, não parece ter sentido o peso das sanções. Mas lembrando que quando falamos desses magnatas, temos de considerar apenas os que fazem parte do círculo de Putin. Aqueles que eram críticos ou contrários a qualquer ideia do líder russo sentiram as sanções e já desapareceram do mapa em circunstâncias misteriosas. No vídeo de hoje, vamos saber mais dos oligarcas que chegaram até dobrar de patrimônio, mesmo com os embargos ocidentais. E vamos falar também daqueles que foram exterminados, muito possivelmente pelo próprio governo russo. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! As pessoas mais ricas da Rússia acumularam no último ano o total de 152 bilhões de dólares às suas fortunas pessoais, por dois principais motivos. O primeiro, pelo salto dos preços dos recursos naturais vendidos pela Rússia. E o segundo é pelo fato de terem se recuperado do baque das grandes perdas que sofreram logo que o conflito na Ucrânia começou. Tudo isso segundo a Forbes. O número de bilionários da Rússia também cresceu. O país tem 110 bilionários oficiais na lista dos mais ricos, 22 a mais do que o número que tinha perto do início do conflito. A Forbes fala que a riqueza total deles aumentou dos 353 bilhões de dólares registrados na lista de 2022 para 505 bilhões da lista atual, levando em consideração março de 2023. Um detalhe importante é que quando o ranking foi elaborado, o dólar estava cotado a 75,9 rublos, porém a moeda americana era vendida a 133 rublos no ranking anterior. Isso quer dizer que dentro da Rússia, esses bilionários ficaram muito mais ricos ainda. Olha que a lista seria maior se 5 bilionários não tivessem renunciado à cidadania russa. São eles Yuri Milner, fundador da DST Global, Nikolai Storonsky, fundador da Revolut, Timur Turlov, fundador da Freedom Finance, além de Sergei Dmitriev e Valentin Kipyatkov, fundador da JetBrains. E ressalto que os resultados de 2022 também foram influenciados por previsões apocalípticas sobre a economia russa por parte do Ocidente, acrescentando que a riqueza total dos bilionários da Rússia era de 606 bilhões de dólares em 2021, antes do início do conflito. Existe também a influência da mídia que cria uma oscilação fora do normal dentro da balança comercial e faz com que os números apresentados sejam distorcidos da realidade. Depois que Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o Ocidente impôs o que considera sanções mais severas na história moderna contra a economia da Rússia. Mas as sanções foram aplicadas não só no país, mas em algumas das pessoas mais ricas da Rússia, em uma tentativa dessas pessoas pressionarem Putin por causa do conflito. E a estratégia do Ocidente funcionou logo de cara, mas não trouxe os resultados esperados pelos Estados Unidos e a União Europeia. O fato é que muitos magnatas poderosos bateram de frente com o líder russo, pressionando Putin a parar com o conflito. O problema é que esses homens começaram a aparecer em noticiários sem vida, um atrás do outro, ficando nítido que eles foram sendo executados um a um. Pelo menos em 13 casos famosos, esses magnatas russos ligados ao governo foram exterminados em situações com características semelhantes. Um exemplo é do empresário e então deputado mais rico da Rússia, Pavel Antov, que caiu da sacada de um hotel na Índia.
O político estava em viagem com um grupo de amigos para comemorar seu aniversário de 66 anos. A imprensa indiana afirmou que o magnata foi encontrado sob uma poça de sangue. Um dos amigos que estava junto na viagem foi executado no mesmo hotel, um dia antes do próprio magnata. A imprensa russa alegou que Pavel Antov deu cabo da própria vida por ter ficado deprimido com a perda do amigo, que supostamente teria tirado a própria vida. Sinceramente, você acredita nessa versão? E o pior, será que a polícia indiana, assim como o governo do país, não sabem de nada? É no mínimo uma situação bem estranha, você também não acha? Esse oligarca tinha uma postura bem crítica ao regime Putin. E além dele, a maioria dos empresários executados estavam associados à gigante estatal russa de energia, a Gazprom, ou suas subsidiárias. Outros tinham ligação com a maior empresa privada de petróleo e gás da Rússia, a Lukoil. A companhia tinha se manifestado publicamente contra a invasão da Rússia na Ucrânia, pedindo simpatia pelas vítimas ucranianas do conflito. Agora vou falar de outros milionários russos que tiveram destinos semelhantes, começando por Alexander Polyakov, ligado a Gazprom e encontrado enforcado nos arredores de São Petersburgo. Mikhail Watford, de 66 anos, que foi encontrado sem vida em sua mansão avaliada em 18 milhões de libras, na Inglaterra. Vasily Melnikov, que era dono de uma empresa do setor farmacêutico e foi exterminado junto da mulher e de 2 filhos pequenos em Novgorod. A polícia russa diz que ele exterminou a sua própria família. Sergei Protosenia, ex-vice-presidente da empresa de gás natural Novatek, foi encontrado sem vida na sua mansão na Espanha, também junto da sua mulher e sua filha. Vladislav Avayev, de 51 anos, foi encontrado sem vida com sua mulher e sua filha de 13 anos em um apartamento em Moscou. Andrei Krukovsky, que tinha apenas 37 anos e trabalhava como diretor-geral do resort de esqui de Krasnaya Poliana, cuja gestão era comandada pela Gazprom. Alexander Subotin, outro alto-gerente da Lukoil e com 43 anos. Nesse caso, ele foi intoxicado por veneno de sapo, usado em um ritual xamânico. Yuri Voronov, ligado a Gazprom e com 61 anos. Ele foi achado com ferimentos de bala na cabeça na sua residência de luxo em Leningrado. Leonid Schuman, de 60 anos, que ocupava o cargo de diretor da Gazprom e foi encontrado sem vida na banheira da sua casa em São Petersburgo. Por isso te pergunto de novo, na sua opinião, você acha que esse pessoal tirou a própria vida? Ou você acredita que tem dedo do governo em todos esses casos? Putin sempre fez questão de divulgar o fracasso das sanções ocidentais para destruir a economia russa ou até mesmo da interrupção dos produtos ocidentais de chegarem ao país. A economia do país encolheu 2,1% em 2022 sob a pressão das sanções ocidentais, mas conseguiu exportar petróleo, metais e outros recursos naturais para os mercados globais, em particular para a China, Índia e Oriente Médio. O próprio FMI elevou a previsão de crescimento da Rússia em 2023 de 0,3% para 0,7%, mas reduziu sua previsão para 2024 de 2,1% para 1,3%, prevendo que a escassez de mão de obra e o êxodo de empresas ocidentais prejudiquem a economia do país. O preço do petróleo dos Urais, a força vital da economia russa, registrou uma média de $76 por barril em 2022, contra $69 em 2021. Os preços dos fertilizantes também subiram, ajudando na economia. E dessa forma, se de um lado os críticos de Putin foram desaparecendo um a um, do outro, o círculo mais próximo do líder russo foi ficando mais rico e, com toda certeza, a família de Putin também. Andrei Melnichenko é um exemplo que fez fortuna com fertilizantes, sendo fundador da química internacional Eurochem Group AG, com sede na Suíça, e foi listado como o homem mais rico da Rússia pela Forbes. Ele tem um patrimônio estimado em 25,2 bilhões de dólares, mais que o dobro do que do ano passado. Ele dobrou seu patrimônio durante o conflito. Além disso, ele também aproveitou para criar a empresa Suec, a maior fornecedora de carvão da Rússia. Em seguida aparecem na lista oligarcas bem íntimos a Putin, como Vladimir Potanin, conhecido como Czar do níquel. Ele é presidente e maior acionista da Nornickel, maior produtor mundial de paládio e níquel refinado. Ele é o segundo mais rico da Rússia, com uma fortuna de 23,7 bilhões de dólares.
Depois aparecem Vladimir Lysin, empresário do setor siderúrgico, com 22,1 bilhões de dólares, e Leonid Mikhelson, fundador da empresa de gás Novatek, com 21,6 bilhões. Entre os 10 primeiros também estão o investidor Gennady Timchenko e o criador do Telegram, Pavel Durov, com 11,5 bilhões. E antes considerado o homem mais rico da Rússia, Roman Abramovich, agora tem 9,2 bilhões. E os amigos pessoais de Putin, Arkady Rotenberg, construtor da ponte da Crimeia, acumula 3,5 bilhões. E Yuri Kovalchuk, 2,7 bilhões. A primeira mulher da lista é Tatiana Bakalchuk, diretora da empresa de comércio digital Wildberries, que aparece em 17º lugar com 8,8 bilhões de dólares. Para você entender como surgiram esses homens poderosos que cercam o governo russo, a ascensão começou no governo Yeltsin. Um pequeno grupo de magnatas conhecido como oligarcas construíram fortunas enquanto a União Soviética desmoronava, persuadindo o Kremlin, sob o falecido presidente Boris Yeltsin, a dar a eles o controle sobre algumas das maiores empresas de petróleo e metais do mundo. Os acordos de privatização impulsionaram muitos dos magnatas para a Liga Mundial dos Super Ricos, rendendo-lhes também a duradoura antipatia dos milhões de russos pobres. Ou seja, eles não são bem vistos pelo povo. Mas sob Putin, alguns dos oligarcas originais e que não apoiaram o atual líder foram destituídos de seus ativos, que acabaram em empresas estatais, muitas vezes chefiadas por ex-espiões. Novos nomes russos na lista da Forbes incluem bilionários que ganhavam dinheiro com lanches, supermercados, produtos químicos, construção e produtos farmacêuticos, indicando que a demanda doméstica russa permaneceu forte apesar das sanções. E no fim de tudo, fica novamente a pergunta: você acredita que a invasão na Ucrânia seja apenas uma retaliação ao avanço da OTAN na região, conquista dos territórios separatistas, ou que também está envolvido o enriquecimento do núcleo próximo a Putin? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!